E, inclusive, quando você perguntou no momento lá da audiência sobre se o apóstolo Valdemiro ele era a favor da informação, o jeito que ele começou a falar já deu-se a entender que ele não gosta que fale dele. É o que ele dava a entender logo de cara. Ele não gosta disso. Vamos lá. Primeira coisa, eu não sei como foi o modus operandi do outro processo, que eu não era seu advogado, tá? E a partir daí eu faço uma colocação que é a seguinte: o advogado ele não faz milagre, tá? Vai ter casos, eu falei isso numa outra live aqui, que nós vamos perder. O Carpano já perdeu um processo comigo. O que eu faço é conscientizar o meu cliente que ele vai perder, eu vou tentar fazer ele perder menos, que foi o que aconteceu com o Carpano. Carpano, num caso, poderia ter perdido muito mais, ele foi condenado num valor menor, graças a Deus, e nós conseguimos ganhar um tempo para ele organizar e cumprir com a decisão da sentença. Montamos uma estratégia similar ao que passou com um cliente meu recentemente. Tenório, o meu cliente desculpa te cortar. Empresário. Desculpa te cortar. Só uma pergunta, já que você tocou nesse assunto, nesse processo. Sim. O juiz, quer dizer, ele já decretou o dia que eu devo pagar algum valor ou não? Porque tem gente mentindo na internet falando que está atrasado. Que eu fiz. Não, deixa eu explicar aqui. Antes de eu dar o exemplo do advogado que pode ganhar, pode perder menos. Você foi condenado a pagar uma indenização, inclusive num vídeo que até você se excedeu. Realmente você extrapolou a linguagem do humor e usou um termo ofensivo naquela questão do ânimos, da exaltação. Como já passou no seu canal uma vez, um entrevistado que nós trouxemos, o Hector Vera, você deve lembrar que foi pastor da Luz do Mundo, que devido uma familiar dele ter sido abusada pelo pai do apóstolo, e é compreensível o emocional dele, porque teve uma familiar que sofreu abuso sexual. Ele falou alguns impropérios contra a liderança da Luz do Mundo, que hoje está comprovadamente preso e condenado, né? Inclusive aquela questão de zoofilia, bestialismo no sítio lá da igreja no Texas. Você deve lembrar. Emocionalmente, às vezes a pessoa acaba extrapolando e pode gerar essas situações. Mas, no caso específico, você foi condenado, trânsito em julgado, como eu falei, o que nós conseguimos foi fazer o valor da indenização ser um pouco menor, amenizar isso, e nós ganhamos tempo. Para quê? Na ocasião, você não pagar tudo de uma vez, nós estamos deixando rolar o processo de execução. Quando você for citado, nós temos uma estratégia para poder fazer algumas impugnações a juros e tal, e negociar uma maneira de você pagar módica. Lembrando, foi uma condenação cível, você não é criminoso, não tem nada a ver com esses boatos que jogam por aí. É apenas uma estratégia, porque realmente, não vou falar aqui valores, mas para o meu cliente pagar um valor à vista ia doer no bolso. Se eu esperar ele ser executado, mas correu juros ali de 10%, 15% pelo tempo, mas ele vai negociar condições para pagar comodamente, né? Então, foi essa estratégia que adotamos. Lembrando, uma pessoa falou de um prazo que eu perdi uma vez, eu lembro também que eu não faço milagre. Se o cliente me procurou, tá, com prazo vencido, ou me procurou e me apresentou o processo, mas ele só fechou o contrato e depositou o sinal do honorário depois que o prazo venceu, eu não posso fazer milagres. Eu trabalho mediante o pagamento dos meus honorários. O Carpano sabe disso. Então, o doutor perdeu. Perdi porque o cliente não tinha pago, eu não trabalho de graça. Tá? No caso anterior, porque o cliente ainda não tinha negociado comigo, estava negociando com outro advogado, fez comigo uma consulta para saber qual seria a minha tese. E ele teve um tempo para pensar, eu vou ficar com o advogado anterior ou vou seguir para o Tenório? E nesse meio tempo ele perdeu o prazo. Isso acontece. Agora,
Só para as pessoas entenderem o ganhar e perder da advocacia, que eu acho importante, isso é importante também, não só para o Valdomiro, mas para outros líderes também, youtubers. Por quê? Eu vejo nos colegas, advogados em geral, às vezes eles virarem bode expiatório, porque perdeu, o cliente fica com raiva, reclama. Se for numa grande igreja, o jurídico todo leva fora, é chamado a atenção, e não é assim, tá? O médico, às vezes, o paciente não tem como ser salvo. O médico tenta, opera e tal, mas o paciente vai morrer de qualquer jeito. Ele tenta, mas tem probabilidade, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui que aconteceu com um cliente meu. Meu cliente foi processado na área trabalhista, ele é comerciante. A ex-empregada pedia lá 30 e tantos mil. Eu virei, chamei o contador e falei, confere esses cálculos, que eu não sou bom na área trabalhista, não é minha praia. Né? Confere os cálculos aí. O contador virou e falou, olha, tá tudo certinho, não tem como ela não ganhar. Eu montei uma estratégia e vi que eu conseguia levar por uma tese, ia perder lá no final, mas eu conseguiria levar o processo até o Supremo, com uma arguição de questão constitucional, um pré-questionamento e tudo mais. Então, o que houve? Na audiência, nós não aceitamos fazer o acordo no início, porque ela queria os 30, meu cliente também apertado, e eu virei para o advogado e falei, olha, doutor, até a sua cliente tem razão, acredito que ela vai ganhar, não acredito que ela vai ganhar o pedido 100% procedente, né? Mas ela vai ganhar uma boa quantia. Só que meu cliente está em dificuldade, eu vou recorrer até o Supremo. Expliquei para o advogado, eu tenho tese para recorrer, tal tese para o Tribunal Regional do Trabalho, tal tese para o TST, tal tese para o STF. E vou levar adiante. Você vai ficar aí de 5 a 6 anos brigando. Ah, mas vai correr juros? Então eu sei, mas o meu cliente ganha tempo para poder se reerguer e lá na frente, na execução, eu ainda vou brigar por um parcelamento. E aí consegui, o cliente ia perder 30, fechei um acordo de 10 para pagar parcelado. O cliente perdeu 10, mas perdeu menos. Bem menos, 1/3 do que perderia, ainda pagou parcelado. O cliente ainda na hora ficou, poxa, eu vou ter que pagar, então eu expliquei com calma. É porque as pessoas acham que assim, porque pagou o advogado honorário, aí a gente tem que fazer milagre, entendeu? E não dá. Então, assim, igual o colega nessa ação que nós estivemos, a queixa-crime foi improcedente, pode acontecer outra da gente se encontrar, eu perder e ele ganhar. E não é que ele é mau, eu sou bom, vice-versa. É porque tem todo um contexto fático de provas e tudo mais, tá? Mas o nosso propósito, eu me dispus a vir aqui com você, Carpone, é para fazer alguns questionamentos e alertas, por quê? E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!